Jesus calado. Sempre, Jesus calado, sem falar. Andando, indo e voltando. As pessoas olhavam para ele e diziam assim: eis aí a verdade absoluta. Ele não fala, mas nós sabemos que ele é a verdade absoluta. E quando Jesus falava, que impactava, ao ponto dos fariseus e saduceus falarem: que homem é este? É muito lindo quando o povo do lado de fora, os não cristãos, os que não pertencem à sua igreja, os que não fazem parte da aliança da salvação, olha e diz assim: quem é este? Quem é este que ensina com tamanha autoridade? Oh, glória! Não sei se aqui, eu não quero saber quem que está ouvindo aí. Vai apanhando também, você crente ou não, quero nem saber. Mas no momento que você conhecê-lo, você vai dizer: quem é este que há muito tempo eu deveria conhecê-lo? Ele não é o rei do candomblé. Ele não é pai da Iemanjá. E nem tampouco adivinhão como a cartomancia. E nem tampouco é aquele que lê as mãos. Ele não é nenhum orixá, nenhum exu. Zé Pilita, malandro, cachaceiro, seja o que for que desce nos terreiros. Ele é aquele que fala. E quando fala, manifesta a sua verdade absoluta. E quando manifesta a sua verdade absoluta, ele desce na terra, treme tudo e todas as coisas para salvar um pecador que nem eu e você. E o homem de branco que se chama Jesus está aqui nesta noite. Esse sim nós podemos falar que ele é a verdade. Então ele não é apenas aquele que diz assim: eu sou. Ele comprova que é. Quer ver uma coisa? Já chega aqui. Tomé chega para o mestre e diz assim: mostra-nos o caminho. Jesus imediatamente olha para Tomé e diz assim: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não apenas, entenda bem, irmão, uma coisa é você representar, outra coisa é você ser. Por diversas vezes, por confiabilidade, por diversas vezes, por onde eu passei, por onde eu trabalhei, os meus patrões chegavam e diziam assim: Casa do Vieira, Henrique, amanhã tu vai representar o meu mercantil lá na beira-mar. Você vai passar o dia lá. E quando eu ia passar o dia na beira-mar, naqueles hotéis mais lindos do mundo, comendo de graça, tomando café, o melhor leite, participando de curso, de evento. Aí eu ia representar. Mas quem era o dono do mercantil? Aquele que ficou lá. Da mesma forma, o Fábio Félix, por diversas vezes: ô irmão, amanhã tu vai passar o dia, tu vai nem vir trabalhar não, vai passar o dia lá no Hotel Palace, em frente à beira-mar, aprendendo algumas coisas lá para ensinar os meninos aqui. Isso aconteceu 3 vezes só com o Fábio, uma vez com o Vieira. Eu iria representar, e ele me dava tanta honra, quer dizer respeito, que dificilmente alguém entraria no seu carro, porque o carro dele é um Range Rover, sei lá. Parece que você está andando dentro de um avião. Ele: irmão, vou passar na sua casa aí. Eu estava lá na Bebeto, ele botou dentro do carro dele, parece que estava andando dentro de um avião. Passa por cima do quebra-mola, você nem sente. Num evento lá, meu irmão, enorme, e eu lá na mesa com os grandes. Eu estava lá como representante, mas o dono também estava presente. O que eu quero dizer com isso é que Jesus apenas não veio representar. Se Jesus veio apenas representar, ele estava fugindo da sua essência. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus chega a dizer o seguinte: como homem, ele diz o seguinte: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas em alguns outros escritos ele vai dizer: aquele que vê a mim, vê o Pai. E aquele que vê o Pai, vê a mim. Aí você vai pegar João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Aí você pega João 5,17. O meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, tudo que meu Pai é, eu sou também. Tudo que meu Pai faz, eu faço também. Tudo que ele
tudo que ele é em vida, verdade e caminho, eu também sou vida, verdade e caminho. Jesus apenas não veio representar, porque se ele apenas viesse representar, ele fugiria da sua essência, como Deus, Senhor e soberano que ele é. Jesus, ele não representa a salvação. Jesus é a salvação. Jesus não representa o caminho, ele é o... Jesus não representa uma verdade, ele é a própria... Eu quero dizer que ele está aqui nesta noite. Então ele não está apenas no quesito falar, representar, ser alguém que representa alguém. Ele é o Senhor. Sabe o que é que João diz? Em João 1,14. E o verbo se fez carne. Quando eu leio esse texto, meu irmão, eu falei que no nardinho, Diego me arrupio todinho. E o verbo se fez carne, João 1,14. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de quê? Graça e verdade. Deus não é o único que perdoa, porque se nós crermos que Cristo não perdoa, estaríamos anulando a sua divindade. Então Deus não é o único ser que perdoa, porque tem muitos pregando dizendo que apenas Deus perdoa porque Jesus veio trabalhar só para salvar os homens. Isso é um grande equívoco. Deus perdoa, mas Jesus sendo Deus, o Senhor, João vai falar em João 1,29. Eis aí o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Deus perdoa, Jesus perdoa. Eles é um só. Ele é o próprio Deus. E ele representa aqui a essência do amor de Deus. E não apenas no fato de representar. Ele é o próprio amor de Deus. Glória. Pastor Henrique, quem é esta ovelha que sai do campo, do aprisco, se desvia, se perde, vai para uma terra longe, distante, e o bom pastor aqui, o pastor resolve deixar as 99 e vai à procura da 100ª? Pastor Henrique, será que é aquela pessoa que se desviou, que saiu da igreja, que foi para uma terra distante, longínqua, e lá vai gastar tudo que tem e vai desperdiçar a vida? Nós vamos entender que esta ovelha aqui não é simplesmente aquela ovelha que você entende que saiu de dentro da igreja. Porque no versículo 7 vai dizer que haverá mais alegria por um pecador que se arrepende. As 99 que estão no campo, justamente estas estão já guardadas, preservadas, elas estão sendo alimentadas. O texto não nos afirma o porquê e o motivo dessa ovelha se retirar do campo, sair do aprisco. Se nós formos estudar a cultura aqui nessa passagem, porque tem respaldo dentro da cultura para explicar por que essa ovelha saiu. Mas é algo muito profundo. Se eu for explicar aqui, os ouvintes ali talvez não entendam. É só estudar o comportamento das ovelhas, principalmente na questão delas se sentirem atacadas por um tipo de mosca que existe no Oriente Médio. As pessoas dizem que ovelha não dá coice, mas quando elas estão desequilibradas dentro do aprisco, elas dão coice. Elas trabalham empurrando uma a outra, intrigando-as. Diga aí, benção. Intrigando-as uma com a outra. Ei, mas Deus te abençoe, tu vai ser crente, viu? Amém. Em nome de Jesus, viu? Recebe, viu? Tu e teu irmão aí. É teu irmão, né? Teu primo. Todos os dois vão entrar no fogo do Espírito Santo. É? Então, amados, não há como detalhar. Pode ficar à vontade. Não há como detalhar o porquê, o motivo da saída dessa ovelha. Vamos aqui nos deter apenas na questão do pastor sair do meio das 99, deixar o campo e ir à procura da 100ª que foi embora. Então quem é esta ovelha? O que ela representa? Esta ovelha aqui tudo indica, Jorge, que representa aquela pessoa que está agora, talvez aqui no nosso meio, ou aí escutando esta palavra. Talvez seja aquela pessoa que está desnorteada, porque não consegue ter êxito naquilo que faz. Talvez seja aquela pessoa
que por meio das más escolhas